Olá, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa, O Papo é Saúde. Eu espero encontrá-los todos bem, né, se cuidando, usando álcool gel, usando máscara, né? A gente já falou várias vezes e vai continuar falando aqui no programa sobre a questão desses autocuidados que devemos ter. Não é porque todo mundo está vacinado ou quase vacinado, né, que dá para extrapolar. Pessoal, hoje nós trouxemos a Maria Luísa para conversar sobre a romantização da mulher. A Maria Luísa ela já fez uma participação aqui conosco no programa, falando sobre doenças psicossomáticas, e hoje ela vai compartilhar desse conhecimento sobre as mulheres. A Maria Luísa, ela trabalha em Irati, ela tem o consultório, né, a psicologia clínica dela em Irati, e ela tem um público bem variado lá no consultório. Maria, tudo bem? Obrigada por participar mais uma vez conosco aqui do programa. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, tudo bem, Érica? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui. Obrigada pelo convite, fico muito feliz em poder participar novamente. Pessoal, Maria, logo de cara, eu quero perguntar para você, sim, né? Por que a sociedade romantiza tanto a mulher? Então, assim, eu acho que para a gente entender como que a gente está aqui hoje, a gente tem que fazer uma leve retrospectiva de como que a mulher foi sendo tratada, o papel de ser mulher na sociedade foi tratado no decorrer dos anos, né? Então, desde lá dos primórdios, a gente consegue entender que a mulher sempre foi atrelada a muitas funções de cuidado, de família, de cuidado da casa, do lar, e sempre com aquele toque de muito amor, muito recatada, delicada, harmoniosa, sempre nessa função de proteger, de cuidar e de acolher as pessoas, né? E quando a gente pensa em como que esse papel foi criado, ele não foi desenvolvido e perpetuado pelo interesse das mulheres, ele vem já de uma construção de uma sociedade majoritariamente patriarcal. Então, essas funções, elas eram atreladas às mulheres, eu acho que muito dentro dessa função, assim, do doméstico e do domesticar, né, de manter sempre pura, sempre muito obediente, né, dentro de casa, e aí nessa função do cuidado. Então, ela saía geralmente da casa da família para casar, né? Porque ou você era tudo isso, ou você é tudo isso, ou a sociedade te colocava numa situação muito pejorativa, né? A malquista, a que não gosta de família, a promíscua, a prostituta, a rebelde. Então, a gente tem essa construção, né? E aí, no decorrer dos anos, as mulheres começaram a se unir, a lutar para a garantia de alguns direitos e da melhoria desse papel, né, dentro da sociedade. E aí a gente vem passando por vários movimentos de direitos de vestimenta, de mercado de trabalho, de direito ao voto, só que ainda fica esses resquícios do que era lá no passado até hoje. A gente tem isso muito presente, né? E isso me leva a refletir, a pensar o porquê disso, né? Para quem que é tão interessante continuar perpetuando esse papel totalmente imaginário do que é ser uma mulher na sociedade, e ainda faz as mulheres que não alcançam esse patamar se sentirem extremamente frustradas e culpadas. Maria, nós falávamos em alguns programas atrás, né, e com esse contexto que nós estamos vivendo, surgiu uma certa nova romantização sobre a mulher, né? Então, a mulher que trabalhava fora, que dava conta da casa, hoje, por exemplo, ela ouve a expressão assim: ah, que legal, você está trabalhando em casa, né? Então agora você pode ficar mais com a família, cuidar mais do esposo, né? Essa frase, ela desestrutura um pouco o comportamento psíquico da mulher, né? Porque como assim, ela não estava em casa, ela não cuidava do esposo, ela não cuidava das crianças, ela não dava conta da casa, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós sobre essa nova romantização, então. Sim, é muito interessante ver isso, né, que o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa. Aí a mulher foi trabalhar, mas continuou cuidando da casa, do marido, dos filhos, do gato, do cachorro,
né? Então ela continuou com essa carga. E é bem essa romantização mesmo, né? Olha que maravilha, agora você pode estar mais próximo da sua família, e aí a gente descarta toda essa sobrecarga, porque é muita coisa para uma pessoa só dar conta, né? Que é colocado que a mulher, né? Aquela mulher, ela vai dar conta com um lindo sorriso de fazer todas essas coisas. Então, é um aumento do sofrimento, e parece que a gente está isolando o quanto, por exemplo, os índices de denúncia de violência contra a mulher no ambiente familiar aumentaram durante a pandemia. Então, eu acho que é uma imagem bem irreal do cenário atual, e, de novo, né, a quem interessa continuar perpetuando essa imagem que não condiz com absolutamente nada da realidade, e ainda cala as mulheres que estão sobrecarregadas, que estão em sofrimento psicológico. Nós falávamos bem isso com a Ana, alguns programas atrás também, que a mulher, ela sempre tem que dar conta de tudo, né? Ela parece um polvo, assim, ela dá conta do trabalho, ela dá conta da casa, ela dá conta da criança, e aí traz bem o que você comentou agora, e eu queria que você falasse para as mulheres em especial, né? O que ela precisa compreender de toda essa quantidade de coisas que ela tem que fazer, de todas essas cobranças, mas que ela também não precisa dar conta de tudo, né? Então, eu acho que o principal é entender que essa culpa, esse fardo, ele não é teu, ele não é meu, ele não é nosso. Isso foi imposto para nós dentro dessa sociedade patriarcal e machista, de que a gente tem que dar conta de tudo isso, e assim, bonita de preferência, cabelo, unhas, assim, arrumada, né? 8 horas de sono por dia, trabalhe, cuide da família, mantenha a sua casa limpa, uma rotina de exercícios faz bem e uma alimentação saudável. Então, assim, é o básico, né? E cresça profissionalmente. Então, assim, isso não é um fardo que você tem que carregar, você não precisa dar conta disso sozinha, você deve e pode procurar ajuda quando você sentir necessário. Você não é menos mulher, menos mãe se você desesperar, se você descabelar, se você ficar assim, ao ponto de realmente não aguentar mais. Não acredite, não caia no conto do vigário, né? Que isso não é o que deveria estar acontecendo, isso não é teu, para você segurar tudo isso para você. Eu separei aqui, inclusive, uma cartilha, eu não vou dizer legal, porque legal não é, né, mas é no mínimo interessante, porque não é tanto tempo atrás, que é uma cartilha dos anos 50, que dizia sobre como deveria ser uma cartilha de orientação para a boa mulher, né, dentro da sua casa, ali com seu marido e com seus filhos. Eu vou ler alguns pontinhos aqui para vocês. Então, né, a maioria dos homens estão com fome quando chegam em casa, então espera uma boa refeição, faça seu prato favorito, uma recepção calorosa, separe 15 minutos para descansar, assim você vai estar revigorada, retoque a maquiagem para estar bonita para recepcionar o seu marido, seja amável e interessante. Se o seu dia foi chato, ele pode precisar que você o anime, e uma das suas funções é fazer isso. Coloque tudo em ordem, dê uma volta ali na casa antes do seu marido chegar, para ter certeza que está tudo organizado, e passe um paninho em cima das mesas. Durante os meses mais frios, acenda uma fogueira para ele relaxar, aí assim ele vai sentir que ele chegou num lugar de refúgio, de descanso. Você pode providenciar o conforto do seu marido, e assim você mesma terá mais satisfação pessoal. Dedique os minutos para lavar a mão e os rostos das crianças, arrumar eles, pentear os cabelos, né? Porque as crianças são pequenos tesouros e o seu marido gostaria de vê-los assim, perfeitos. Seja feliz em vê-lo, receba-o com um sorriso caloroso, mostre sinceridade e desejo em agradá-lo, ouça-o. Você pode ter uma dúzia de coisas a dizer para ele, mas a sua chegada não é o momento. Deixe-o falar primeiro. Lembre-se, os temas da conversa dele são muito mais importantes que os seus. Nunca reclame se ele chegar tarde, sair para jantar ou em outros lugares de entretenimento sem você. Em vez disso, tente compreender o seu mundo de tensão e pressão que ele sente, e a necessidade de estar em casa é para relaxar. Certifique-se que a sua casa é um local de paz, ordem e tranquilidade, onde seu marido pode se renovar em corpo e espírito. Não o incomode com queixas e problemas.
Não reclame se ele se atrasar para o jantar ou passar a noite fora. Veja isso como algo pequeno em comparação a tudo que ele pode ter passado durante o dia. Deixe-o confortável, faça com que ele se incline para trás em uma cadeira agradável ou deitar-se no quarto. Arrume o travesseiro, se ofereça para tirar os sapatos, fale em voz baixa, suave e agradável. Não faça perguntas sobre as suas ações ou que questionem a sua integridade. Lembre-se, ele é o dono da casa. Como tal, irá sempre exercer a sua vontade com imparcialidade e veracidade. Você não tem o direito de questioná-lo. E por último, uma boa esposa sabe sempre o seu lugar. Só, né? Somente isso. Então, entenderam, né, mulherada, como que deveria ser lá nos anos 50, né? Maria, ainda bem que metade disso daí já mudou, apesar de que a gente ainda ouve relatos, queixas, principalmente no consultório, né? A gente acaba recebendo queixas dessa submissão, desse machismo, desse autoritarismo imposto dentro da nossa casa, né? Então, essas queixas ainda elas são recorrentes. Elas estão um pouco veladas, mas elas ainda são recorrentes. Maria, depois de toda essa cartilha aí, a mulherada deve estar assim, poxa, mais uma culpa para mim, né? Acho que vale a pena a gente pensar nessa questão da culpa, porque ela agarra, né? Eu não dou conta do meu marido, eu não dou conta da minha casa, eu não dou conta dos filhos, então, como você mesmo colocou aí na cartilha, né? Porque os filhos tinham que estar sempre penteados, sempre com o rosto lavado, porque eles são a perfeição. Tudo bem, a gente compreende, né? São filhos, são os nossos tesouros, mas a mulher, ela se culpa, e aí se não sobrou um tempo para lavar o rosto da criança, e se não sobrou um tempo para pentear o cabelinho dele, né? Essa culpa que a mulher traz por não dar conta de tudo, o que você orienta ela sobre específico sentimento da culpa? Eu acho que eu retorno àquele ponto que a gente estava conversando, que essa culpa, essa responsabilidade que gera culpa, ela não é só sua, igual a gente falou ali, né, igual você trouxe. Essas questões da cartilha, elas continuam sendo perpetuadas de formas mais veladas, né, mais subjetivas. Então, assim, uma das culpas, por exemplo, quando você vê, não sei, os filhos ali com uma tia no ambiente, ou com uma irmã, eu tenho irmãos pequenos, né, eu nunca escutei, nossa, você tá com seus irmãos, cadê seu pai? Eu nunca escutei, nenhuma vez, eu sempre escuto, nossa, e a mãe, tá onde que não tá aqui, tá fazendo o quê? Sabe? Então, a culpa sempre vai retornar para a mulher, né? Eu cresci, e já é uma geração um tanto distante dos anos 50, né? Mas eu cresci escutando frases do tipo, atrás de um homem bem-sucedido sempre tem uma mulher que o ama, o protege, ou, né, ele não se desenvolveu, ele não se encaminhou porque ele não encontrou a mulher certa, ou aquilo que a gente cresce ouvindo do senso comum, que as meninas, por natureza, elas se desenvolvem biologicamente e cognitivamente mais rápido que os meninos. Não. A gente tem muito mais estudos na área social que dizem como que a gente, desde pequena, a gente é treinada a se portar e a se desenvolver de uma forma mais acelerada, né? Meninos são meninos, é assim mesmo, é mais arteira, é mais bagunceira. A menina tem que sentar de perna cruzada, ela tem que, né, tá se protegendo desde os primeiros anos de vida, né? Então, assim, essa culpa que você sente, que eu sinto, ela não é uma coisa, assim, da nossa natureza, ela é uma coisa que ela foi socialmente construída e imposta pra gente, e eu acredito muito que ainda nessa função de continuar perpetuando essa escala de hierarquia entre o homem e a mulher, né, para continuar essa domesticação, né, de que a mulher se sinta na obrigação de dar conta de todas essas coisas, e se você não dá, você é uma péssima mulher, você é uma péssima mãe, e é muito triste, é muito pesado, e eu acho que você não tem que dar conta disso sozinha. Se for possível, procure ajuda, porque você provavelmente não é a única que se sente assim. Pessoal, acho que eu vou entrar numa questão agora que diz muito sobre os homens também, né? Então, a reclamação, uma das maiores reclamações que nós escutamos dos homens é porque a mulher é chorosa, né? Ela é queixosa,
ela é poliqueixosa. Então, as mulheres, elas choram, né? Elas choram porque elas estão com raiva, elas choram porque elas estão tristes, elas choram. E os homens reclamam muito. Minha mulher só chora, qualquer coisa que a gente fala para ela chora. Esse ato de chorar, eu queria que você explicasse assim, que esse ato de chorar não é necessariamente de fraqueza, né? Não é porque a mulher é fraca que ela chora. Ele é do quê, Maria? Eu acho que aí a gente entra em 2 pontos principais na minha visão. O primeiro é da mulher extremamente sobrecarregada, que chega um ponto que você não aguenta, você precisa pôr para fora aquilo. E a gente, né, dentro dessa construção de sociedade patriarcal, é mais comum e é mais naturalizado que as mulheres chorem, que as mulheres desabafem. Por outro lado, a gente tem que pensar que esse estilo de sociedade machista, ele não modula só o comportamento psicológico das mulheres, ele modula a sociedade de uma forma geral. Então, não é ensinado para os meninos, muitas vezes, que tá tudo bem ele chorar, que tá tudo bem ele desabafar, que tá tudo bem ele sucumbir aos próprios sentimentos, né? Porque o homem, de verdade, ele não faz isso, ele não chora, ele não quebra, né? Então, a gente tem esses 2 extremos, né? A mulher que é demais, mas porque ela tá sobrecarregada, mas partindo da visão de uma pessoa que nunca... acho que teve ali a liberdade realmente de poder chorar e poder se expressar sem que isso implicasse numa diminuição da masculinidade dele, né, que fragilizasse o ser homem. Então, eu acho que é uma conversa entre esses 2 pontos que acaba gerando essas questões de que a mulher chora e o homem não, mas não é, porque foi ensinado que a mulher pode e o homem não pode. E a mulher, ao mesmo tempo, se ela faz demais, aí ela tá reclamando, né, tá chorando ali por causa do filho, mas na hora de fazer tava bom. Por que você tá chorando agora? Né? Então, sempre é essa culpa e constantemente em cima da mulher. Maria, eu estava lendo uma entrevista também sobre a questão de padrões estéticos, né? E até eu vou trazer para vocês aqui, foi a Maísa. A Maísa, ela tem se destacado muito sobre essa questão de falar sobre a mulher. E uma das questões que tinha entre o debate dela foi sobre esses padrões estéticos. Então, a sociedade, ela está impondo, ela impõe, desde muito tempo, ela impõe esses padrões estéticos sobre a questão da mulher se cuidar, da mulher ser magra, da mulher ter que se vestir, né? A gente viu, até mesmo da própria cartilha aí, né? A questão dela se vestir com vestidos longos, cobrir o punho, né? A cabeça tá sempre com um véu, com um chapéu, e aí nós temos as novelas de época também que retratam muito essa questão da vestimenta da mulher, do comportamento da mulher. A gente sabe que isso nas redes sociais não é o real e também não é o saudável, né? Não tem nada de saudável nessa padronização aí, nessa imposição de padrões, né? Como seria esse ideal a ser alcançado? Né? O que você tem a dizer sobre essa questão de padrão estético e do ideal que a sociedade está colocando para essas mulheres? Eu acho que a primeira coisa é se dizer que ele não existe, que ele é falso, que ele não é real. Eu tenho esse diálogo muito, assim, com amigas e com colegas sobre essa questão da padronização dos corpos, porque realmente, né, vem das revistas, vem das novelas, já vem há um tempo, e agora com as redes sociais, realmente a gente teve um boom muito grande, e a gente está vendo uma série de divulgação de procedimentos estéticos que te ajudam a você alcançar essa padronização, esse corpo totalmente irreal, né, que se você perceber tanto o ângulo do rosto, cintura, boca, nariz, tá rolando essa padronização. E eu me deparei no final do ano passado com um dado interessante que dizia, porque se você tem Instagram, você percebe que tem os filtros ali do Instagram, né, e tem alguns que eles fazem esse mecanismo, né, eles afinam aqui, aumentam a boca e diminuem o nariz. E aí isso teve um crescimento muito grande no pedido de procedimentos estéticos faciais, onde as mulheres chegam no consultório com a foto com o filtro do Instagram, assim, ó, eu quero ficar assim,
É assim que eu quero ser. Então, a gente tem que pensar em várias coisas, né? Como isso não é saudável nem para o corpo, muito menos para a mente dessas mulheres, das meninas, principalmente na fase da adolescência, né? Que estão nessa formação da personalidade, da autoaceitação, da autoestima. A gente está passando ali uma imagem que elas têm que alcançar para elas se sentirem bonitas e aceitas, que não existe. E aí a gente tem, né, várias blogueiras e pessoas famosas ali que mostram, né, ângulos de foto, que a pessoa tá parada de um jeito, tá aquele padrão, mas se ela vira, tipo, ela tá o corpo dela, né, você esconder qualquer coisa que seja considerado um defeito, uma estria, uma celulite, um cravo, uma espinha, um fiapo de cabelo fora do lugar, se torna inaceitável, isso acaba, eu acho que está gerando uma infelicidade, uma insatisfação das meninas com os próprios corpos. Né? Então é muito interessante. Eu estava conversando com uma amiga que trabalha nessa questão das redes sociais e tem acontecido muito esses procedimentos em troca de permuta. Então a menina ali que é blogueira, ela vai fazer um procedimento estético e em vez de ela pagar porque esses procedimentos são caros, ela está fazendo a divulgação ali de um centro estético, né? Então ela não pode, por contrato, muitas vezes, contar realmente se doeu, se ela ficou feliz, se ela preferia como era antes, porque foi uma permuta. Então, ela tem que dar uma avaliação 5 estrelas positiva para aquele procedimento que ela fez de mudança, porque foi a jogada ali de trabalho, né, a troca. Então, eu acho que é uma coisa para a gente ficar muito atento, porque eu acho que isso ainda vai dar bastante problema em questão de autoestima e autoaceitação, principalmente no pessoal que está da fase da adolescência para o início da vida adulta. Maria, acho que aqui a gente vai entrar logo numa questão bem delicada, que é a distinção, né? É essa diferença entre feminilidade e a maternidade. A pessoa de casa pode falar assim, tá, mas é diferente. Sim, é diferente. Mas a mulher que se torna mãe, ela tem um procedimento passado pelo corpo dela, um processo que aconteceu no corpo dela, que os homens ou que a própria sociedade acaba recriminando, porque o corpo mudou, né? Mas não é que ela vai deixar de ser menos feminina por isso, né? Assim como tem outras mulheres que têm um corpo totalmente diferente, não imposto pela sociedade, não segue padrões estéticos e não são mães e optaram por não ser mães, né? Então, Maria, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa distinção entre feminilidade e a maternidade. Sim, eu acho que essas coisas elas estão muito atreladas de como foi passado o papel de ser mulher na sociedade, que comumente ele implica em ser mãe, né? Mas a gente tem visto muito essa movimentação crescendo e ganhando mais espaço, ainda recriminada, mas ganhando mais espaço, sobre as mulheres que não querem ser mães, ou sobre as mulheres que já são mães e mesmo assim estão em sofrimento. Então, quando eu penso em romantização do feminino, a minha cabeça também já vai meio rápido, assim, para a romantização da maternidade, né? Do quanto se falta falar da maternidade real. Porque quando a gente pensa, assim, em ser mãe, como que a gente foi ensinada a querer isso, ou se isso é um instinto, como muitas pessoas acabam perpetuando, né, que é o instinto materno, que a hora que o nenê estiver ali, você vai saber o que fazer, porque está dentro do teu instinto ser mãe, e aí a gente vai passando para toda uma geração de mulheres uma ideia de maternidade que não existe, uma ideia de maternidade que não é real. E aí, quando aquela mulher finalmente está com aquela criança no colo, ela olha e fala assim, eu faço o que com isso? Como que eu vou ser mãe? Ninguém me ensinou a ser mãe. Como que eu cuido dessa criança? Eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado? E aí soma de novo toda aquela culpa que já tinha nessa trajetória, né, da mulher, acaba sendo amplificada, porque é contado tantas vezes esse conto de que você vai saber o que fazer e que você nasceu para aquilo e que a hora que você olhar aquela criança vai ter uma conexão mágica e você vai instintivamente saber tudo que você tem que fazer com a criança. E aí a mulher incendista, ela pensa, nossa, eu sou uma péssima mãe. Eu não nasci para isso, eu não tenho vocação. E aí vem toda aquela culpa, aquele desespero, quando na verdade isso não existe. Ninguém vai do dia para a noite aprender o que fazer. E aí a gente tem que ter esse cuidado, eu acho que como profissionais de saúde mental e profissionais da saúde, como sociedade, de uma forma geral, começar a criar espaços para esses diálogos, para conseguir passar uma imagem mais real do que é a maternidade.
Então, tanto a mudança do corpo, quanto você falou, quanto toda a mudança de vida social, ali muitos trabalhos, o mercado de trabalho não é igual, não é porque tem leis que prevêem isso, o mercado de trabalho não é justo com essas mulheres, muito mais as que são mães, né, que muitas empresas não querem contratar, porque, mas ela vai engravidar e a licença maternidade, ou daí o filho vai ficar com dor de barriga, ela vai ter que sair, pegar a criança na escola, então tem toda essa desigualdade no campo de trabalho, e aí a gente vê essa distinção e esse emaranhado de ser mulher e ser mãe. Quando eu olho lá para trás, eu penso nas gerações, né, da minha mãe ou da minha avó, principalmente, que a sociedade colocava essa questão da mulher ter que ser mãe. Eu não consigo pensar assim que, tipo, a sociedade pensava assim, nossa, mas é que se ela não for mãe, ela nunca vai conhecer o amor de verdade. Ela nunca vai saber o que é sentir aquilo. A preocupação não era essa. É que a mulher que não era mãe, que não casava e construía uma família, ela era quase como uma mancha na sociedade. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, de novo, para quem que interessa e o que interessa perpetuar essas imagens. Então, Maria, essa era a nossa outra questão, né? O que nós podemos observar, então, ao longo da sociedade sobre essa questão da maternidade, né? Você trouxe a sua mãe, a sua avó, até essa questão da mancha na sociedade. O que a gente pode observar para que as mulheres também de casa consigam compreender essa evolução que aconteceu da questão do poxa, eu tenho que ser mãe, e agora elas optarem por não quero ser mãe, e tá tudo bem, né? Então eu acho que é isso, assim, né, fazer esse apanhado histórico de como que isso foi perpetuado até hoje, que a gente tem mais um pouco essa liberdade para conversar sobre a gente querer ou não ser mãe, mas ainda assim que tenha mais espaço para isso, vai ter julgamento em cima, se eu, sei lá, postar numa rede social que eu não quero isso para mim, provavelmente vai rolar um print ali em alguns grupos, algumas pessoas vão comentar, nossa, que pena, né, nossa, será que foi isso que a mãe dela passou para ela? Porque meu pai não me passou nada, né, quem me passa é a mãe, é a mulher de novo, é a mãe. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque além dessa questão de não aceitar e de excluir as mulheres que não querem ser mães, a gente faz uma movimentação muito delicada que exclui e cala as mulheres que já são mães. Porque a mãe, ela é toda aquela questão sagrada, né? Ela é muito amor, ela é muito cuidado, ela dá conta de tudo, é o amor incondicional. Então, ou você é muito esse extremo, ou você não é. Não tem um meio termo ali, e aí quando ela se sente frustrada, quando ela se sente cansada, porque ela quer, não sei, ela quer tomar um banho, ela quer lavar o cabelo, ela quer ir no banheiro, ela quer dormir, e ela não tem esse tempo, ela tá a todo momento ali na demanda do filho, na demanda do cuidado, e se ela pedir ajuda para os avós da criança, quem sabe ela escute coisas como, nossa, mas ela botou o filho no mundo para o vô criar, para a avó criar. Sempre vai ter, tanto julgamento, é tanto peso que só alimenta a culpa e o sentimento de frustração dessas mães, que a gente está calando muito essas mulheres, porque elas não têm espaço para dialogar sobre esse sofrimento, porque daí ela não é uma boa mãe, porque daí na hora de fazer ela não tinha reclamado, ou se ela tem marido, ou se ela não tem marido, mas o teu pai, o teu filho, ele paga pensão, paga R$200 de pensão, mas ele paga. Por que você está reclamando? Tem pais que nem isso pagam, sabe? Então, é toda essa construção, esse peso em cima da mulher, e eu acho que a gente tem que fazer essa movimentação contrária, começar a educar e psicoeducar a nossa sociedade, no sentido da coisa mais real, do que realmente é a maternidade, do quanto essa mulher passa, do quanto essa mulher tem sofrido dentro desse sistema opressor, patriarcal, e começar a fazer essa movimentação contrária para que a gente possa ter pessoas mais felizes e mais saudáveis. Na verdade, assim, nosso tempo está acabando, né, e a gente precisa encerrar o programa, mas eu acho que vale a pena a gente abrir esse espaço para perguntas, para comentários aqui no nosso canal. Acho que a Maria se disponibiliza, né, a responder todas essas perguntas também. Vou deixar o contato da Maria aqui, para que nós possamos fazer essa troca de informações, para que essa mulherada se sinta à vontade para procurar um profissional, para não ficar sofrendo, né? Porque a saúde emocional, a saúde mental, ela importa, ela é importante, porque senão daqui a pouco a gente tem uma sociedade doente e não se sabe exatamente uma causa, né? E a pessoa continua sofrendo.
Maria, eu quero te agradecer mais uma vez por participar aqui do nosso programa, por compartilhar conosco desses conhecimentos, né? E acredito que a mulherada aí vai te procurar para mais esclarecimentos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Ou uma palavra de conforto aí para as mulheres que estão nos assistindo. Então, tá bom. Eu gostaria de encerrar essa fala, essa conversa, e podem mandar as perguntas, as dúvidas, a gente vai tentar responder da melhor forma possível, né? Sobre alguns marcos históricos nessa trajetória das mulheres e das mães, né, das mulheres de uma forma geral, no Brasil, para que fique essa reflexão, né, como que a gente tem caminhado e a velocidade que isso tem ocorrido. Então, a gente tem em 1879 as mulheres sendo aceitas nas faculdades. Em 1928 foi a primeira prefeita brasileira. Em 34, a gente conquistou o direito de voto. Em 62, é criado o Estatuto da Mulher Casada, que dizia, foi uma lei escrita onde as mulheres não precisavam mais ter uma autorização dos seus maridos para poder trabalhar. Em 77, que foi aprovada a lei do divórcio. Em 79, as mulheres podem começar a praticar quaisquer esportes. Em 2002, a falta da virginidade deixa de ser crime, porque até 2002, se você se casasse e o seu marido descobrisse que você não casou virgem, isso era crime, em 2002. Muito recente, né? E assustador ao mesmo tempo. Somos mais fortes, não hesitem em pedir ajuda, conversem, se abram e não caiam nesse conto dos papéis sociais, que eles não são nada mais do que um conto. Maria, eu quero te agradecer mais uma vez, né? Obrigada por participar conosco aqui. Seja muito bem-vindo aos próximos programas. E eu quero encerrar o nosso programa hoje dizendo para todas as mulheres: sejam fortes, chorem, porque chorar faz parte, né? E procurem ajuda, porque nós estamos aqui para te ajudar. Fiquem bem, eu aguardo vocês no nosso programa, o Papo é Saúde da semana que vem.